Querido irmão, querido amigo que vai escutar esse áudio, antes de nada, quero dizer paz do Senhor para vocês, sobre a sua vida e sobre a sua casa. Se saluda a sua irmã em Cristo. E eu pedi e me preocupei com a gravação para que seja anunciado o que Deus quer revelar nesse tempo, sabendo que a sua palavra diz de que Ele tenha misericórdia. Então, o meu compromisso com Deus é para que você compartilhe o que vai acontecer muito em breve, amigo e irmão. Eu quero dar início, mas antes eu quero fazer uma oração para que seja Deus no meio dessa oração. Amado Deus e bom Pai, amado Deus, na Tua presença, Senhor, apresento a minha vida, apresento também a Deus com obediência, fazendo a Sua vontade, para que essa mensagem que nos deu seja penetrante como uma espada cortante dentro do profundo do coração do homem e da mulher, e entendam que é hora, que é tempo de buscar o Senhor e fortalecer os passos, porque muitas coisas vêm sobre a terra, e nas suas mãos eu coloco a minha vida, toda a vida, em nome de Jesus, e essa mensagem, em nome de Jesus. Bem, irmão, eu quero entrar com aquilo que Deus me deu no livro de Sofonias 2, 1, 2. Ele reuniu e entra em vigor o decreto. O dia passa com eles, são o dia o dia do furor da ira de Jeová. A vida de Jeová sobre vós. Bem, quero entrar na mensagem de Deus que Deus me deu. Estava na oração de meia-noite e estava chorando naquele dia. E o Senhor começou a mostrar, mediante a oração, quanto mais passávamos um minuto na presença de Deus, e Deus visitou nossas vidas de maneira gloriosa. Ele começou a mostrar uma montanha muito alta, que chegava quase às nuvens. E na cima daquela montanha tinha uma bandeira muito grande. Quando comecei a olhar e pude ver essa bandeira, ela se movia de um lado para outro. De um lado a outro ela se movia. E era do México, país do México. E eu vi aquela bandeira e eu olhei, e quando o ar movia de um lado para o outro, eu consegui olhar, e não era só a bandeira do México. Ela se transformou em duas cores, vermelha e preta. E eu comecei a escutar a voz do Senhor que me falava: olha, porque é assim que está a bandeira do México aos meus olhos. Por isso será representada em muitos lugares do país de México. E eu ouvi a voz do Senhor que me dizia: porque México se encontrará em muita dor e luto, porque a minha mão vai pesar sobre o México. Olha bem que eu falei.
eles não querem ouvir a minha voz, não ouviram a minha voz. Por isso, a minha mão, como tocou em muitos lugares, muitos países, vai tocar agora no México. E o Senhor me dizia: ai do México, ai do povo, ai Chiapas, ai Oaxaca, ai Capotalpa, ai de diversos lugares do México, diz o Senhor. E eu ouvia a voz do Senhor, e eu gemia clamando no meu espírito. Fui à frente à presença de Deus. E mais Deus disse: ai do México, porque aí vai se encontrar a dor e o luto, porque a minha mão pesa e pesa muito. Eu quero dizer que muitas vezes Deus falou por minha boca ao México. E da mesma forma como Deus no passado falou à cidade de Nínive por meio de Jonas, que seria tocada, e eles se arrependeram, se humilharam diante de Deus, e Deus teve misericórdia daquele lugar. Então Deus já teve muita misericórdia do México. Mas como Nínive foi novamente, se tornou uma cidade perversa, sanguinária diante de Deus, através do pecado e da maldade, e Deus havia advertido, avisado que aquele lugar. E da mesma forma, hoje, podemos ver, querido amigo e irmão, os homens e as mulheres estão se desviando do Senhor. E de diversas formas Deus tem tocado. Ai, Deus meu, diz o homem quando Deus pesa a mão. Mas de repente passa e não sente mais o temor a Deus. Se esquece de Deus e volta a pecar, volta a sua maldade, volta a fazer as coisas abomináveis diante do Senhor, diante dos olhos do Senhor. E se volta aos maus caminhos, aos caminhos maus. Só se lembram de Deus quando Deus está tocando a terra, e aí ele volta a fazer tudo aquilo que é desagradável diante dos olhos de Deus. E minha alma louva a Ti, Senhor, te glorifica. E a mão de Deus vem sobre o México. A mão de Deus vai pesar sobre o México. É tempo de que nós saibamos. Ezequiel 7 diz a palavra do Senhor: amanhã vem para ti, ó morador da terra. O tempo vem e está próximo o dia de tumulto e não de alegria sobre os montes. Agora derramarei já a minha ira sobre ti e o meu furor, e colocarei sobre ti as abominações. Deus está enviando essa palavra a você, amigo, irmão mexicano. Deus sacudirá o México e veremos fenômenos nunca antes vistos em nenhum lugar. E via em dores, em luto, o povo do México. Glória ao Teu nome, Senhor. Essa foi a visão que Deus me dava naquele dia mediante a oração, e eu quero te dizer que Deus me mostrou nessa revelação um grande tremor nesse país, e muitos edifícios caíam, eram demolidos. Eu poderia ver um poste de luz caía no peito dele e ele morreu. E o Senhor me dizia: esse era um homem incrédulo, porque não creem e ousam tirar sarro das palavras de Deus. Parecido com muitos demônios, vinham e zombavam dentro das pessoas, e enquanto brincavam com os pés e suas mãos entre eles, passando entre eles, disseram e zombavam daquele homem
que estava morto, e aquele sacudimento da terra, aquele tremor de terra, muitos prédios derrubados, muitas casas derrubadas e muitas pessoas estavam com a metade debaixo dos escombros e outra metade foi deixada ali na rua, cortada ao meio. Eu podia ver, meu irmão, algo tão tremendo. O meu espírito, na minha alma se estremecia. E muitos ficavam vivos, mas estavam debaixo dos escombros. Estavam sofrendo, quebrados, a metade para um lado, a metade para o outro e ainda vivos. Abençoado seja o teu nome. Bendito seja o teu nome. Eu podia ver muitas pessoas, com muitos deles com braços e pernas separados, quebrados, uns mortos, outros estavam vivos com dor, sofrendo, e eu podia olhar como a terra era removida, grandes edifícios e casas foram destruídos e estavam só os escombros. E ele dizia para mim olhar para a terra que está preparada. Eu pude ver. Eu podia olhar a terra preparada e a terra já removida. Eu poderia ver que o Senhor me dizia: por que você acha que está tantos rudimentos em várias terras, várias separações em vários lugares, com fendas quebradas, quebrando, rachando a terra? Porque a minha mão já está preparada. Eu que determino todas as coisas. Eu dou as minhas palavras e não demoram a fazer, cumprir. Minha alma louva o Senhor. Tudo está pronto. A terra está pronta já para o grande dia do Senhor. Isaías no capítulo 26, versículo 21. Porque é aqui que Deus sai do seu lugar para punir os moradores da terra pelo seu mal contra ele, e a terra vai descobrir o sangue derramado sobre ela, e não cobrirá as chamas as pessoas mortas. Eu podia ver a ponte de alvarada como caiu pelo aquele sacudimento, o tremor de terra. Eu podia vê-la dizendo, pude ver. Depois disso, levantavam-se uma onda grande, e grandes edifícios e hotéis de Vera Cruz, de Goytacazes foram destruídos. Rolou a ponte. Diversos fenômenos, dizia o Senhor, em vários lugares do México. Vai acontecer. Vão ser abalados. Porque a mão do Senhor Deus vai tocar o México. O vulcão de Puebla vai subir uma nuvem muito grande, espessa, de fumaça, porque Deus vai tocar e remover o vulcão. Grandes coisas vêm sobre diversos lugares. Chiapas, Oaxaca, é hora de dizer, de falar a palavra de Deus, de buscar o Senhor Deus, e Ele, por enquanto, está perto. O ímpio se arrependa dos seus pensamentos, das suas ações. É tempo de fazer verdadeiramente, crer nas palavras do Senhor, porque naqueles dias vão chorar, os bravos vão chorar, os valentes vão chorar, porque Deus vem sobre o país de México, e grande vai ser a sua dor, vai ter água contaminada. É tempo de ouvir a voz de Deus e se arrepender antes que seja tarde. Eu quero te dizer que eu podia ver com umas linhas de eletricidade, de luz, estourava, muita gente morria pela metade, eram cortadas por causa desses fios de eletricidade. Grandes coisas poderiam ver meus olhos.
é algo grande que vem. A voz de Deus é tempo de nos vestir do Senhor e procurar Deus e não ficar mais longe dele. E essa mensagem eu compartilho com você. E Deus me deu para espalhar, para compartilhar, para que você não tenha desculpa naquele dia. E ouça essa voz, ouça a voz do Espírito Santo, ouça a voz de Deus e se arrependa. A glória de Deus, para que a glória de Deus seja sobre você. É uma palavra de Deus, é uma mensagem do alto, porque Deus não quer que você pereça, morra. Deus vai guardar aqueles que acreditam na sua palavra, aqueles que ouvem e se arrependem pela sua mensagem. É necessário que sejamos todos avisados, porque o tempo está se aproximando para que todas essas coisas aconteçam no México. Ele vem, minha alma louva o Senhor. Deus te bendiga e que essa seja a mensagem para que Ele me deu para compartilhar com você, vai depender de você. A minha responsabilidade era receber e passar para você. México está orando. Deus chamou o México. Cheio de dor e luto estarás, México. México. Desprezaste as minhas palavras de verdade. Ficaste cheios do mal. Se encheste de maldade ante mim. Fizestes os seus próprios deuses. Agora quem vai te livrar da minha mão? Qual Deus te livrará da minha mão? Quem te livrará da minha mão? Diz o Senhor. Porque a minha mão pesa, e pesa muito.